Olá, uma boa tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Começando nova semana, neste dia 2 de outubro, você vai ver com a gente nesta edição. Nessa edição você vai ver como que o Brasil tem trabalhado a irrigação, potencial que tem para o país, que pode chegar até 66 milhões de hectares, mas atualmente ocupa apenas 5% dessa capacidade. Retorno das chuvas no interior do Brasil favorece o plantio da nova safra de soja. E o governo do Distrito Federal notifica os produtores de feijão que não estão cumprindo o vazio sanitário. E veja ainda hoje que a oscilação do clima no Rio Grande do Sul favorece a infestação de lagartas nas lavouras de milho. Então, mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E o Brasil está entre os 10 países que mais têm irrigação no planeta. Isso de acordo com um estudo divulgado pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Essa situação mostra uma capacidade que o país tem instalada, que de acordo com o Atlas Irrigação, o uso da água na agricultura irrigada atualmente no país atinge 6.950.000 hectares, que produzem alimentos utilizando diferentes técnicas de irrigação. A pesquisa, lançada nesta segunda-feira, mostra ainda que o montante é apenas 20% da área potencial para a atividade. De acordo com o levantamento, a região sudeste é aquela que mais tem áreas irrigadas. Vamos ver nos dados aqui, mostrando a irrigação no país. Aqui nós temos a região sudeste do país, que chega a 2.709.000 hectares de área irrigada. Tem a região sul, com 1.696.000 hectares irrigados. Depois, destaque para a região nordeste do país, muito próxima à região sul, com 1.171.000 hectares irrigados. Temos o centro-oeste também. Centro-oeste fica com 1.183.000 hectares irrigados. E a região norte do país, com destaque de irrigação de 194.000 hectares irrigados. A situação também mostra que, de acordo com os dados da ANA, o país tem 66 milhões de hectares irrigados. Desses 66 milhões de hectares de potencial de irrigação, apenas 6% passam por esse procedimento. Os últimos dias foram marcados pelo retorno das chuvas em parte da região centro-sul do Brasil. A situação trouxe ânimo aos sojicultores do país que estavam aguardando o retorno das precipitações para dar início ao plantio da nova safra de soja. No estado do Mato Grosso, resta apenas agora a região nordeste da largada deste novo ciclo. De acordo com o e-mail, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o andamento do plantio da soja no Mato Grosso evoluiu de 0,15% da previsão de área plantada no dia 22 de setembro para 1,17% na última sexta, dia 29 do mês. Apesar do plantio agora ter começado a ganhar um pouquinho de força, ainda está bem atrás do ritmo visto nessa mesma época do ano passado, quando a chuva chegou na hora certa, permitiu com que os produtores dessem início ao plantio logo no início da janela de abertura. A gente acompanha esse atraso na comparação com o ciclo passado. Veja só, na data 29 de setembro de 2016, 4,5% da temporada 16-17 de soja já estava implantada. Em relação à temporada atual, portanto, há esse déficit, já que até a última sexta-feira, cerca de 1,17% estava nos campos. De acordo com o IMEA, a área plantada com soja neste ciclo no estado do Mato Grosso deve passar de 9.100.000 hectares. Na última estimativa,
os dados apontam para uma área de 9.417.000. O rendimento médio por hectare deve ser elevado de 54,12 sacas, caso o clima contribua, mas ainda assim é um índice inferior ao que o estado respondeu no ciclo passado, que teve um clima excepcional. A produção está estimada em 30.580.000 toneladas. O presidente da AproSoja do Mato Grosso orienta os produtores para que tenham cautela nesta fase inicial de plantio, para que acompanhem as previsões do tempo para terem resultados positivos no campo. E os produtores do estado de Goiás vinham muito preocupados com a questão de clima, questão econômica em relação ao plantio da soja e também agora em relação ao Fundo Rural. A instabilidade que traz essas indecisões em torno do fundo, claro que acaba impactando também toda a produção. E o produtor de soja não é diferente, foi o posicionamento da AproSoja de Goiás neste último final de semana. Goiás que está se preparando para o plantio da soja, teve o final do vazio sanitário neste último domingo e coincidiu também com a chegada das chuvas. Nós vamos ver agora os dados em relação à expectativa de produção para a soja na temporada 17-18. Aqui nós trazemos, de acordo com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária Goiana, o que deve acontecer nessa temporada 17-18 com a soja. A área ocupada deve ser de 3.350.000 hectares, portanto um aumento de 2,2%. A produtividade média deve ser ligeiramente menor do que aquilo que aconteceu na temporada 16-17 e deve atingir 52,5 sacas por hectare. Produção de soja em Goiás, de acordo com o Instituto, deve chegar a 10.552.000 toneladas de soja. Essa é a expectativa para a produção no estado de Goiás. Como eu dizia, o estado de Goiás chegou ao final do vazio sanitário exatamente no momento em que as chuvas também acabaram alcançando o estado. Nós vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que fica a previsão do tempo para essa temporada 17-18 para os produtores de soja goiano no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. O vazio sanitário da soja no estado de Goiás terminou agora no finzinho do mês de setembro, o que acabou também coincidindo com o retorno das chuvas de forte intensidade para a região centro-oeste. No estado de Goiás, as instabilidades ocorreram agora nos últimos dias de setembro, garantindo o aumento da disponibilidade hídrica do solo na maior parte do estado e principalmente nas áreas mais ao sul. Claro que não ocorreu a recuperação total desse solo que já vinha enfrentando problemas com déficit hídrico, mas já garantiu a elevação dos índices de umidade no solo. Nos próximos dias ainda há tendência de algumas instabilidades no estado de Goiás, pancadas ainda de forte intensidade, principalmente na faixa leste, acumulados de até 50 milímetros, agora principalmente nesse comecinho da semana. Só que durante os próximos dias, essas instabilidades já voltam a perder bastante intensidade. Aí, o tempo seco volta a predominar em grande parte do estado de Goiás entre o período do dia 8 até o dia 12. No período seguinte, essas instabilidades que vinham ocorrendo no estado ainda não devem garantir melhores condições hídricas do solo, porque aí no período seguinte, entre o dia 13 até o dia 17, as instabilidades até voltam a ocorrer no estado goiano, mas as pancadas ainda devem ser de fraca intensidade. O acumulado ainda deve ser baixo e não passa de 5 milímetros na maior parte do estado de Goiás até o dia 17 do mês de outubro. Então, no decorrer dos próximos dias e semanas, agora principalmente na primeira quinzena do mês de outubro, as instabilidades no estado de Goiás ainda não devem ser muito expressivas a ponto de garantir melhores condições hídricas do solo em grande parte do estado. As instabilidades até podem ocorrer, mas não devem garantir a recuperação total desse solo que já vem enfrentando problemas por déficit hídrico. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A consultoria agrícola AGE Rural divulgou na última sexta-feira a sua última expectativa para a safra brasileira de soja, temporada 17-18. A consultoria elevou ligeiramente a área plantada com o grão e elevou assim também a expectativa de produção
neste novo ciclo. Veja que no mês de agosto, a consultoria estimava uma área de 34.490.000 hectares. Neste relatório, agora divulgado em setembro, elevou para 34.560.000. Em relação à produção, a alteração foi em 200.000 toneladas. Em agosto, a consultoria AG Rural estimava a safra em 109.700.000 toneladas, agora passou para 109.900.000 esta nova projeção. De acordo com a consultoria, a área plantada com soja no Brasil avançou um pouquinho na semana passada por conta da chegada dessas últimas precipitações. Porém, o ritmo está bem atrás do visto neste mesmo período do ano passado e dos ciclos anteriores. Em relação à temporada atual, 17-18, a AG Rural estima que 1,5% da safra brasileira de soja já está nos campos. Neste mesmo período do ano passado, 4,8% da temporada 16-17 já estava plantada. Na média dos últimos 5 anos, o índice é de 2,3%. De acordo com a consultoria, especialistas afirmam que, por enquanto, ainda não há problema em relação ao atraso no plantio da safra de soja. Porém, se esse clima seco persistir e o atraso ficar mais distante, aí sim pode haver problemas com a semeadura da segunda safra, seja de milho ou de algodão. E os preços da soja nos principais portos brasileiros mostram alguns ganhos nos últimos 15 dias. O final da última semana encerrou com um relatório norte-americano, relatório trimestral de estoque, que apontava uma situação menor do que aquela que se imaginava. Portanto, teve realmente utilização dos estoques trimestrais, dos estoques norte-americanos da oleaginosa, o que acabou refletindo sobre os negócios com soja na Bolsa de Chicago, que tiveram uma recuperação. Também tem um dólar que está com uma estabilidade mais alta agora, muito mais por questões externas, e isso acaba também ajudando no valor final da oleaginosa em reais por saca no Brasil. Começamos os destaques pelo Porto de Paranaguá, que tem alta de 0,7% em 15 dias. No dia 18 de setembro estava em R$ 71 a saca, mantinha esse valor no dia 21 e no dia 25 também. No dia 29, atingia R$ 71,50, nesse dia 2 de outubro, mantém R$ 71,50, com alta de 0,7%. O Porto de Santos também abre essa semana com a cotação da saca da soja nos R$ 71,50. Para o Porto Paulista, a elevação em 15 dias é de 2%, já que no dia 18 de setembro, Porto pagava R$ 70 no valor da saca da soja. No dia 21, subia para R$ 70,50 e mantinha este preço até o dia 25 do mês. Na última sexta, dia 29, preço da soja no Porto de Santos sobe para R$ 71,50 e abre essa semana também neste patamar. Vamos acompanhar agora como estão as cotações da soja em outras praças produtoras do país. O Departamento de Agricultura norte-americano publicou na última sexta-feira os seus estoques trimestrais. É a posição até o último dia 1º de setembro de 2017, evidentemente relacionado aos estoques da safra 16-17. Esses estoques, esse relatório, mostrou que houve consumo através da situação interna norte-americana e também sobre as exportações. O total foi em torno de 1.200.000 toneladas. Com isso, os estoques estimados ficaram em 8.191.000 toneladas, o que foi visto com bons olhos pelo mercado, que acabou reagindo de maneira positiva na Bolsa de Chicago. É o que nós vamos ver agora, comparativo àquilo que se tinha de estimativa anterior e também em relação aos estoques em 1º de setembro de 2016. Em relação a 2016, aí sim tem uma elevação de 52% sobre esses estoques. Veja só aqui os
dados. Em 1º de setembro de 2017, estoques de 8.191.000 toneladas nos Estados Unidos de soja. No ano passado, na mesma data, eram 3.840.000 toneladas. Essa é uma situação normal, uma vez que você vem para o 1º de setembro com o resultado de uma safra, de 2 safras bastante expressivas para os norte-americanos. Mas o consumo, em relação àquilo que acontecia, aí nós podemos ver aqui o último relatório trimestral, trazia 9.400.000 toneladas, o que traz aqui um impacto de 1.200.000 toneladas abaixo daquilo que se tinha anteriormente sobre os norte-americanos. Já os estoques dos Estados Unidos, eles são classificados também entre aquilo que estão nos armazéns, quando estão com as tradings e também outras finalidades, e aquilo que está também nas fazendas norte-americanas. Vamos ver então como é que está essa divisão. Esse relatório mostra uma situação que os estoques nas fazendas, entre o 1º trimestre de 2016 e o 1º trimestre de 2017, nas fazendas, a primeira coluna, chega a 2.390.000 toneladas. Pode ver aqui os dados que estão em 112% o aumento entre 1º de setembro do ano passado, 1º de setembro do ano passado, 1º de setembro de 2017, primeiro trimestre. Veja só, esse dado aqui das fazendas mostra que o produtor norte-americano, até por conta de que, esse é um número meio mágico, né? Número abaixo de $10 por bushel para os norte-americanos, normalmente não remunera esse produtor. Então, você tem uma tendência a segurar um pouco mais a sua produção. Aqui nas áreas externas, que podem ser trades, armazéns, entre outros, chega a 5.790.000 toneladas de soja estocada. Observe que a alta é bem inferior, fica apenas com 38%, de acordo com os números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano em torno dessa situação de volume estocada nos Estados Unidos. Se, por um lado, o mercado da soja reagiu bem a estes dados divulgados sobre os estoques dos Estados Unidos, por outro lado, reagiu com poucos negócios. Isso porque a China entra nesta semana em um feriado bastante prolongado. Os chineses comemoraram neste último domingo, dia 1º de outubro, o aniversário de 68 anos da fundação da República Popular da China. A semana por lá é de comemoração, é chamada Semana Dourada. Além disso, no dia 4 deste mês, eles também comemoram um outro feriado, a Festa do Meio-Outono, uma comemoração muito tradicional das famílias chinesas. Isso tudo indica que no período dos próximos 8 dias, época de feriado por lá, haverá poucos negócios com soja envolvendo a China. Mesmo assim, o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe dados confirmados por exportadores privados de vendas de soja entregue na temporada 17 e 18 para a China. Vamos ver então esses dados, porque a maior parte dos chineses, claro que está respeitando o feriado, mas tem uma outra empresa que está operando. Então hoje tivemos confirmação de vendas avulsas da oleaginosa, volume de 132.000 toneladas, destino China, né? Campanha de entrega temporada 2017-2018, como você pode observar aqui, mesmo que esse feriado prolongado, são 8 dias ao todo de feriado, ainda assim tem essa movimentação de vendas. A questão é que a maior parte desse mercado comprador chinês fica fora agora, e isso, claro, que afeta todos os mercados que a China acaba atuando. Explica também um pouco aquela movimentação extremamente expressiva das últimas semanas, que as vendas avulsas dos Estados Unidos chegaram a totalizar 2 milhões de toneladas e depois quase isso em vendas avulsas, mostrando realmente que houve uma situação de preparo para a situação e agora deve ficar um pouco mais distante do mercado. O que afeta soja negociada em Chicago. Veja só, queda nesse momento para os negócios em Chicago, devolve tudo que ganhou na sexta-feira. Posição de novembro vem com $9,57 o bushel, com queda de 1,13%. Janeiro de 2018, posição negociada $9,68 o bushel, queda de 1,07%. Março, $9,77 o bushel, queda de 1,06%. E maio, com $9,85 o bushel, com recuo de 1,02%.
O dólar comercial opera neste momento em queda frente ao real, na comparação com o fechamento da semana passada. Hoje, mais cedo, já chegou a operar em alta, seguindo o movimento que acontece no exterior. Dois fatores no mercado externo favorecem a oscilação positiva do dólar no Brasil. Um deles tem a ver com o referendo sobre a saída da Catalunha, lá na Espanha, e também sobre a expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos pode fazer uma nova elevação nas taxas de juros do país. Isso tudo influencia o mercado de câmbio a nível mundial e o Brasil sente tudo isso também. Vamos acompanhar como está a comercialização do dólar neste momento no Brasil. Agora vindo em queda de 0,22%, negociando a moeda a R$ 3,16 mais um. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. No próximo bloco falamos de milho. Você vai ver que a oscilação do clima no Rio Grande do Sul tem favorecido a aparência de lagartas nas lavouras do cereal. Ainda hoje, você tem no quadro Agroações, a BRF, que negociou e fez um acordo em relação a dívidas, em relação a tributos. E agora espera ter uma compensação em relação ao mercado financeiro. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os dados em relação aos números da pecuária brasileira na última sexta-feira. Esses dados mostram um aumento nos rebanhos de caprinos, de ovinos, de bovinos e também de aves. Quem traz as informações é a repórter Kylie Rodrigues. Em 2016, o efetivo de bovinos no país era superior a 218 milhões de cabeças, com alta de 1,4% em relação a 2015. A região Centro-Oeste continua a liderar a criação, com 34,4% do total nacional e crescimento de 3,3% em relação a 2015. O efetivo de galináceos também apresentou aumento significativo, atingindo 1,35 bilhões de galos, galinhas, frangos e frangas dentro do Brasil, tendo como destaque a região sul, em especial o Paraná. Aumentou o nosso rebanho de caprinos. Os outros rebanhos, por exemplo, suínos, bubalinos, equinos, eles se mantiveram estáveis. Então, queda, nesse caso, a gente não teve nos nossos rebanhos. De produção, nós tivemos um aumento significativo na piscicultura, que é a produção de peixes, e também na produção de mel. Nós tivemos uma diminuição tanto na quantidade de vacas ordenhadas quanto na quantidade de galinhas poedeiras, de 2015 para 2016. Mas ainda assim, foi compensado por melhor produtividade em ambos os casos. Quando o assunto é leite, a justificativa de queda é por conta da quebra de safra. De acordo com a analista do IBGE, as instabilidades climáticas fez com que o custo da atividade agropecuária, em especial a ração que vem da agricultura, aumentasse, desestimulando alguns produtores, causando diminuição, por exemplo, em número de vacas ordenhadas, diminuindo a oferta e a captação de leite. Mesmo com a crise que afeta o país, os dados da agropecuária têm se mantido estáveis e com aumento em algumas atividades. Falando hoje da PPM, que é da Produção Pecuária Municipal, mas temos outras atividades também ligadas à agricultura que estão muito bem, como, por exemplo, o aumento de áreas de soja, de eucalipto no estado, que está fortemente sendo, sempre ampliando anualmente. A iniciativa faz parte de um processo para a preparação da realização do Censo Agro 2017. Então, todas as informações depois serão checadas, né, com informações a nível produtor e que também servirá para a gente conferir, né, a cobertura, a qualidade do trabalho do Censo Agropecuário. A pesquisa da produção pecuária municipal ela é anual e a gente acredita que ela seja
a referência, pela frequência dela, pelo tempo que a gente realiza, ela seja uma referência tanto acadêmica quanto justamente econômica para as estatísticas animais, as estatísticas pecuárias do Brasil. Kylie Rodrigues para o SBA. Bom, esses são os dados da pesquisa municipal para a pecuária, que é promovida pelo IBGE. Os dados divulgados têm a ver com o ano de 2016. É importante lembrar que a realidade da pecuária brasileira era de uma forte limitação de acesso a produtos como grãos para a engorda de animais, para a terminação e assim por diante. É uma realidade diferente dessa que nós vemos hoje para o país e essa diferença, ela pode sim contribuir tanto nos cenários para a pecuária, mas também principalmente da agricultura nacional, uma vez que nós temos visto um aumento principalmente bem significativo no consumo interno de milho nos últimos meses e também nas suas exportações. A oscilação climática nas últimas semanas no Rio Grande do Sul tem favorecido a aparência de pragas em algumas lavouras do estado. Entre as afetadas estão as lavouras de milho, que, de acordo com a Emater Gaúcha, tem registrado uma alta incidência de lagartas, uma situação bastante atípica para o estado nessa época do ano. As lagartas encontradas são lagarta do cartucho e a lagarta rosca. A situação gera necessidade de dessecação e replantio de algumas áreas, assim como um número elevado de aplicações de inseticidas. Há relatos de produtores que fizeram já 3 aplicações e não tiveram um controle efetivo. Até sementes de milho de tecnologia BT, que são resistentes a estas pragas, têm apresentado danos intensos e frequentes. Trazemos números agora para os valores praticados com a saca de milho no centro-oeste do país. E como nós já temos dito já há várias edições, há uma recuperação latente nos últimos 2 meses, agora pouco mais de 2 meses, em relação aos preços do milho. Isso se deve principalmente a um consumo interno mais fortalecido e também a disparada nos embarques nacionais, os embarques brasileiros do cereal. É o que nós vamos ver agora, mostrando como é que vem esses preços praticados no centro-oeste do Brasil, nos 3 estados, e também mostrando que há alta para os períodos considerados. Aqui trazemos o Mato Grosso do Sul, em que em 15 dias teve alta de 5%. No dia 18 de setembro estava com valor em R$ 19,00 a saca. No dia 22 chegava a R$ 19,50. No dia 25 atingiu R$ 20,00 por saca e vem mantendo esse valor até esse dia 2 de outubro, R$ 20,00 a saca de 60 quilos é o valor praticado no Mato Grosso do Sul, com alta de 5% nos últimos 15 dias. Já Goiás também tem elevação, uma elevação até maior. Veja só que Goiás em 15 dias tem alta de 7%. Aqui nós tínhamos no dia 18 de setembro R$ 20,50 a saca, no dia 22 chegava a 21, no dia 25 travou em R$ 22,00 a saca e vem mantendo esses valores. No dia 2 de outubro chega a R$ 22,00 a saca de 60 quilos do milho no estado de Goiás. Por último, destacamos o estado do Mato Grosso, é o maior produtor do país. Vamos ver como é que vem os valores praticados. 15 dias com alta de 3,7% no valor médio, considerando todo o estado. O grande estado do Mato Grosso, a realidade da região norte é uma, principalmente logística, sul é outra. Aqui é uma média estadual. No dia 18 de setembro, R$ 13,50 o valor da saca. No dia 22, R$ 13,50. No dia 25, subia para R$ 14,00 a saca. No dia 29, mantinha esse valor. No dia 2 de outubro, R$ 14,00 a saca de 60 quilos em 15 dias, portanto, alta de 3,5% em Mato Grosso. A
A gente acompanha agora como está operando o mercado futuro do milho no Brasil. Cereal negociado na Bolsa Paulista nesta segunda-feira vem operando com baixa para a maioria das posições. A posição de novembro é que tem o maior volume de contratos negociados. Por isso, traz alguma referência ao mercado. Cada saca de 60 quilos do cereal para entrega no mês de novembro é negociada agora na B3 a R$ 30,62. Esta cotação vem levemente em queda em relação ao fechamento da última semana. Milho para entrega em janeiro tem apenas 80 contratos hoje. Cada saca é negociada a R$ 32,41. A posição de março, R$ 33,66 é o valor para a saca do cereal e maio vem a R$ 32,40 a saca. Esta é a única posição operando com alta em relação ao último negócio para ela. A alta é de 0,22%. Bom, e a gente segue falando de milho por aqui. Vamos saber mais detalhes agora a respeito do clima. Fabiano. Sim, Juliana, clima para as áreas produtoras de milho que estão em encerramento, tem uma outra área ainda em encerramento de colheita, mas o milho aqui no Brasil segue com bom desempenho. Daqui a pouco a Juliana Rezende participa conosco trazendo os destaques em torno do que vem ocorrendo com o milho aqui no Brasil, as áreas de produção de milho e soja em todo o país. Antes, nós vamos ver como é que vem o milho sendo negociado em Chicago. Lembrando que na última sexta-feira o relatório trimestral trazia um bom consumo para o milho, uma boa aplicação para o cereal nos Estados Unidos, tanto para consumo interno quanto também para as exportações. Os negócios hoje com milho abriam em queda mais uma vez na Bolsa Norte-Americana. Vamos ver como é que vem o milho em Chicago, trazendo aqui os negócios que em dezembro estavam em $3,51, agora em posição de dezembro, $3,51 o bushel, com queda de 1,05% para os negócios, agora 1,12% de queda. Março de 2018, $3,64 o bushel, com recuo de 1,01%. Maio de 2018, $3,72 o bushel, queda de 0,93%. Julho, $3,80 mais 25 o bushel, queda de 0,91%. Aqui os destaques em relação ao milho em Chicago também devolve qualquer coisa que ganhou nessa última sexta-feira, vem com uma queda um pouco mais expressiva hoje, devolvendo tudo que ganhou nessa última semana, né? Quem ganhou só na sexta-feira acaba devolvendo tudo agora. Agora sim falamos a respeito da questão climática, já que o mês de outubro é marcado pelo retorno das chuvas. Esse retorno das chuvas traz ali alguma tranquilidade para quem estava aguardando o momento correto para fazer o cultivo com a soja e principalmente no centro-oeste do país, alguns estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estavam com o plantio liberado desde o fim do vazio sanitário, no dia 15, mas sem condição nenhuma de solo para fazer isso. Agora, essa chuva, início de outubro, traz e finalzinho de setembro, início de outubro, traz essas condições adequadas. Um outubro que deve ser mais chuvoso, mas quem fala a respeito do assunto é Juliana Rezende. Diferente do ano passado, em que as chuvas já se regularizaram a partir do mês de setembro, este ano de 2017 deve ter chuvas mais regulares a partir do mês de outubro. As instabilidades até ocorreram durante as últimas semanas em algumas localidades das áreas mais centrais do Brasil, como a região do Centro-Oeste e também o Sudeste. Foram fortes também o suficiente para garantir a recuperação pontual da umidade do solo. Só que acontece que essas chuvas elas não se mantiveram frequentes. Por conta disso, com essas chuvas ainda não se regularizando, a umidade do solo ainda deve seguir baixa em algumas áreas produtoras do país. Por conta disso, o mês de outubro é que deve ser marcado por essa regularização das chuvas. As instabilidades começam a se tornar um pouco mais expressivas e também frequentes. Assim, volta a garantir melhores condições hídricas do solo. No decorrer do mês de outubro, volta a chover forte, principalmente na faixa oeste da região sul e áreas mais ao sul do estado do Mato Grosso do Sul, onde deve chover com mais forte intensidade. O volume de chuva nessas regiões em amarelo tende a alcançar até 200 milímetros no decorrer do mês de outubro. E as instabilidades já começam a se tornar mais frequentes e também regulares em grande parte do centro-sul do Brasil.
A chuva acumulada nas áreas em verde do mapa regula entre 100 até 150 acumulados para todo o mês de outubro. As instabilidades ainda não devem ocorrer de forma muito expressiva nas áreas mais ao norte de Minas Gerais e ainda também não deve se regularizar, pelo menos entre o interior da região nordeste, também na região do Mato Piba, no decorrer do mês de outubro. Então, as regiões que vão ser mais beneficiadas com essas chuvas mais regulares ao longo do mês de outubro e principalmente mais para o finzinho do mês, podendo se estender ainda um pouquinho até o comecinho do mês de novembro, é principalmente as regiões do centro-sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Nós vamos agora para mais um intervalo. Próximo bloco, o assunto é café. Você vai ver que o custo de produção da variedade arábica pode ficar 4% mais alto em 2018. Já entrou em contato com a Agricultura BR? Então entre em contato, mande sua mensagem, foto, vídeo da sua propriedade ou mande sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E olha, a BRF espera ter uma arrecadação, ter um incentivo de 310 milhões de reais depois de ter pactuado um plano de reconciliação de dívidas. Este é o assunto agora do quadro Agroações. E a empresa de alimentos BRF entrou no programa de repactuação de dívidas em relação à questão tributária na ordem de 455 milhões de reais que foram inclusos nessa repactuação. O que significa que agora, com essa nova situação, na qual se terá um recurso que será pago inicialmente e depois parcelado em mais de 140 vezes, espera ter um retorno de até 310 milhões de reais. É o que nós vamos agora conferir no quadro Agroações. Veja só, a inclusão de dívidas para regularização tributária é na ordem de 455 milhões de reais. O impacto positivo esperado pela empresa é de 310 milhões de reais. Os tributos que entram nessa repactuação é o PIS, o COFINS, o CSLL e a situação da BRF fica da seguinte maneira. São 20% de entrada até dezembro e o restante pago em 145 parcelas. Portanto, a BRF vai dar aqui uma entrada de cerca de 90 milhões de reais, 91 milhões de reais, e o restante vai estar parcelado nessas 144 parcelas que a BRF vai pagar nos próximos meses, a contar de janeiro. Vamos saber como é que vem agindo as ações da BRF no mercado financeiro no Brasil. Aqui nós temos a movimentação dos últimos 30 dias. No dia 4 de setembro estava em R$ 44,39 o valor da ação. Aqui são os dias úteis do mês de setembro. No dia 12 de setembro vinha para R$ 44,55. No dia 19, R$ 45,58 o valor da ação. No dia 22 chegou ao valor mais alto dessa série histórica, R$ 47,08, e no último dia útil do mês de setembro, R$ 45,67 o valor da ação da BRF negociada aqui na Bolsa Brasileira, na Bolsa de São Paulo. Vamos saber agora como é que vem os negócios com a BRF no mercado agora, mercado ao vivo. Vamos saber como é que vem a operação. Temos aqui uma queda de 0,39% para as ações da BRF. BRF, que é negociada sob a sigla BRFS3, é negociada agora a R$ 45,49 o valor da ação. O mês de setembro encerrou com o mercado do café arábica registrando queda de 2,62% na comparação com o fechamento do mês de agosto. Essa baixa tem a ver
com a expectativa de uma safra positiva já em 2018. O mercado de Conilon também encerrou o mês em campo negativo. A gente acompanha na tela agora como que o mercado reagiu na última semana. Veja comigo, preço da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 e acima, encerrando a semana e o mês cotado a R$ 396,28. Apesar da valorização registrada na sexta-feira, no dia 29, ela apenas recuperou parte da queda da semana. Acumulado do mês, portanto, ficando bastante negativo em virtude do mês de agosto. Por aqui vamos saber como é que vem os negócios com o café Robusta, referência importante para o Conilon aqui no Brasil. Robusta negociado na Bolsa de Londres, hoje vem com alta acima de 1%, mostra recuperação agora. Café em Londres, posição de novembro vem negociado a $1.996 a tonelada, alta de 1,42%. Já janeiro vem com $1.966 a tonelada, com alta de 1,13%. Março vem com $1.948 a tonelada, com alta de 1,03%. Tem negócios em alta, portanto, café Robusta na Bolsa Londrina. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque a previsão do tempo. Vamos saber como é que essas chuvas que estão atingindo o país e atingem centro-oeste, atingem o sudeste brasileiro também, atingem as regiões produtoras de café. Há uma expectativa de uma pressão que já vinha acontecendo na última semana, de pressão negativa sobre os valores de café, principalmente arábica, evidentemente, por conta do retorno das chuvas. E isso poderia reduzir, amenizar as perdas em relação às floradas que estavam dependendo dessa água. Quem fala a respeito do assunto é Juliana Rezende. Os últimos dias foram marcados por chuvas fortes nas regiões do centro-sul do Brasil. Isso voltou a garantir melhores condições hídricas do solo para principalmente algumas lavouras de café, que já vinham sendo prejudicadas por conta da falta de chuvas que acabavam diminuindo a disponibilidade hídrica do solo. Durante os últimos dias, a umidade do solo ficou um pouco mais elevada em algumas áreas do sul de Minas Gerais, a metade leste do estado de São Paulo e em alguns pontos da região centro-oeste. O norte do estado do Paraná até recebeu algumas instabilidades, mas não foi o suficiente para garantir o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Nos próximos dias, as chuvas agora mais expressivas, elas ficam mais concentradas entre as áreas mais ao sul de Minas Gerais, o estado de Goiás e também o Mato Grosso. Agora, o estado do Paraná até deve receber algumas instabilidades também, só que as chuvas mais expressivas, elas ficam mais concentradas nas áreas mais ao sul do estado. Já no decorrer da próxima semana, as chuvas agora elas perdem um pouco mais de intensidade nas áreas mais centrais do país, como a região centro-oeste e grande parte do sudeste. E é na região sul que as chuvas ganham mais intensidade. No estado do Paraná, o volume tende a alcançar até 30 milímetros, o mesmo também ocorre entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, só que a chuva nesses estados ainda é mais forte. A partir da terceira semana, as chuvas ainda devem seguir persistindo no sul do Brasil. Por conta disso, o volume de chuva ainda fica um pouco mais expressivo entre o estado de Santa Catarina, só que agora as instabilidades podem conseguir se espalhar um pouco mais e avançar pelo sudeste e também centro-oeste. Claro que não é uma chuva muito expressiva, o volume dessa vez é baixo e não passa de 15 milímetros em áreas produtoras do sudeste. O estado do Paraná também deve receber algumas instabilidades, mas o acumulado ainda não deve passar de 15 milímetros até o dia 17 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, instabilidades ainda devem provocar chuva nas áreas produtoras de café, tanto do estado do Paraná como também do sudeste. Isso ainda não deve garantir a total recuperação dos índices de umidade do solo que já vinham declinando, mas mesmo assim ajuda a garantir melhores condições para as lavouras de café que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
E agora trazemos em destaque o quadro Somos Todos Produtores e dessa vez com participação aqui da casa. Na última semana, entre quarta e até sexta-feira, eu estive no interior de Minas Gerais, a convite da Valmont. A Valmont, que é a principal empresa internacional em termos de construção e também projetos de irrigação e pivôs de irrigação. E no interior de Minas Gerais, visitamos áreas de produção de batata, de milho e principalmente de café. Entre as áreas que foram visitadas está a C Café, que tem uma grande área irrigada. E por isso você está vendo essa área de floração de café tão bonita como essa agora. É uma área de café na qual se tem uma situação de até 14 rosetas, você pode ver ali 14, o dobro do que é comum para esse período do ano. A gente agradece aqui a Valmont, também os jornalistas ali de vários veículos de comunicação, em nome da Luciana Brambila e também da FAESA, os colegas aí de vários veículos de comunicação que estiveram junto conosco. Nesta semana nós vamos trazer reportagens especiais, tanto em relação à irrigação, quanto também irrigação sobre o café, produção sobre o café, produção de batata. Nessa próxima semana, quadro Somos Todos Produtores, hoje mostrando um pouco dessa viagem aí que eu acabei tendo o prazer de participar com os colegas de imprensa. De acordo com um levantamento feito pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o custo de produção do café arábica no país pode ter um aumento de até 4% na safra de 2018. Esse aumento de até 4% reflete o preço, principalmente dos fertilizantes, a alta nos combustíveis e também na mão de obra. De acordo com a instituição, os estados do Espírito Santo e da Bahia devem sentir de maneira bastante expressiva essa elevação nos valores. De acordo com a CNA, o Espírito Santo deve sentir em 2,2% o custo de produção do café arábica subir no ano de 2018, a safra que está em floração no momento. Já na Bahia, esse aumento no custo de produção deve ficar ainda maior, em 3,8%. Custo de produção mais elevado e cotação da saca no mercado em valores mais baixos. Essa é a atual situação do cafeicultor de arábica do Brasil. Nos últimos períodos, últimas semanas em especial, temos visto o valor da saca de 60 quilos do café arábica no país cair em virtude de um mercado que já enxerga uma safra de 2018 mais cheia. Os negócios na Bolsa de Nova York têm feito essa queda acontecer e reflete gradualmente aqui no país. A gente confere na tela agora como que o CPEA apurou o fechamento do mês de setembro para o valor da saca de arábica no estado de São Paulo. Veja que o mês encerrou na última sexta-feira, no último dia útil, com a cotação a R$ 448,53. Os valores vêm em sequência de queda já há algumas semanas, portanto, refletindo essa safra futura que deve ser mais volumosa. A Agricultura BR mostra agora como é que vem os negócios com o café arábica em Nova York. Como eu dizia, já havia uma pressão negativa em relação às expectativas de retorno das chuvas para o Brasil sobre a área produtora, principalmente em Minas Gerais, maior produtora de café arábica do mundo, e isso fazia com que os preços vinham cedendo. Entre outros motivos para ter essa pressão negativa, o principal deles em relação aos estoques norte-americanos. Por aqui você acompanha comigo o que vem acontecendo, é queda para café arábica, posição de dezembro vem com recuo de 0,93% a $1,26 a libra-peso. Março, $1,30 a libra-peso, recuo de 0,98%. E maio, $1,32 a libra-peso, queda de 0,89%. Veja no próximo bloco. O governo do Distrito Federal notifica produtores de feijão que descumpriram um período de vazio sanitário. Fica conosco e aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR. Mande sua pergunta, foto, vídeo no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já.
E olha, o governo federal vai emitir um decreto reduzindo em até 60% as multas por crimes ambientais no Brasil. Este é o assunto agora da reportagem de Odacil Canepa. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, garante que esse incentivo pode gerar mais de 600 milhões de reais para o caixa do governo. Por ano, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente aplicam, em média, 3 bilhões de reais em multa, principalmente por causa do desmatamento ilegal. O decreto para diminuir o valor das multas vai atingir principalmente propriedades rurais no norte e centro-oeste do país. Nós estamos fazendo uma conversão, um decreto de conversão de multas, em que a gente pega os recursos que seriam pagos para a multa, dá um desconto e esses recursos vão ser aplicados em determinadas ações. Nós vamos fazer, o primeiro deles será um editorial de revitalização de bacias. E há uma previsão de quanto entraria? Nós, no Ministério, dentro desse decreto, que é muito pouco em relação às necessidades, 600 milhões. Nós temos um passivo grande de multas, é por isso que essa conversão é isso. Você pega essas empresas, essas propriedades, órgãos que foram multados e diz para eles, olha, se você aderir a esse edital, você vai pagar um percentual da multa, não a multa toda. É um incentivo para que essas empresas, essas pessoas, elas possam entrar na legalidade, elas possam tirar seu nome. Agora, nós temos uma lei rigorosa sobre isso. Então, as pessoas podem recorrer administrativamente, primeiro no órgão estadual, quer dizer, na supervisão estadual, no caso do IBAMA, no IBAMA estadual, depois vem para o IBAMA federal, depois ainda pode ir para o Ministério e, acabando isso tudo, aí vai para a Justiça. Então, é realmente um processo demorado. A gente tem que ver uma maneira aí de realmente apressar isso. Odacil Canepa para o SBA. O governo do Distrito Federal notificou 7 produtores rurais de feijão que descumpriram com as medidas de período do vazio sanitário do grão. Do dia 20 de setembro a 20 de outubro, fica proibida a presença de planta viva do feijoeiro nas lavouras, a fim de fazer o melhor controle do vírus causador do mosaico dourado. A doença é transmitida por meio da mosca branca e provoca amarelecimento e deformação das folhas e danos aos grãos. Uma das alegações dos produtores rurais para manterem os pés de feijão no campo seria o frio mais intenso neste ano. Segundo eles, as temperaturas mais baixas teriam prolongado o ciclo de desenvolvimento da espécie. E esse argumento, no entanto, não é suficiente para evitar a notificação e a obrigatoriedade de destruição das plantas vivas. Segundo a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, a escolha da variedade do grão deve considerar o período do vazio sanitário. Quem planejou o plantio com antecedência e escolheu o feijão de ciclo mais curto, por exemplo, com desenvolvimento de 75 dias, não teve problema. Já o feijão de ciclo normal leva cerca de 90 dias entre o período de plantio e colheita. Este foi o ano em que a Secretaria registrou mais notificações por desrespeito à quarentena. O número, inclusive, superou as notificações do vazio sanitário da soja. O vazio sanitário do feijão passou a ser implementado no Distrito Federal em 2013, a partir de uma demanda dos produtores rurais para o controle do mosaico dourado. As lavouras do grão eram bastante afetadas pela doença e, desde que o vazio foi aderido, a contaminação diminuiu. Quem descumprir com a quarentena no período de vazio sanitário do algodão no Distrito Federal paga a multa que varia de 15 mil a 50 mil reais.
A safra 2016-17 de trigo do Brasil segue sendo colhida no Paraná e ainda está em fase de desenvolvimento no Rio Grande do Sul. O potencial produtivo das lavouras este ano é, mais uma vez, bastante comprometido. No estado do Paraná, de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado, 26% das lavouras que ainda estão nos campos estão com condições ruins. 37% têm condições médias e 37% condições boas apenas. De acordo com o DERAL, a área colhida no Paraná chegou até a última semana a 65%. No Rio Grande do Sul, as lavouras ainda estão em fase de desenvolvimento nos campos. 18% se encontram em fase de perfilhamento, 30% em floração e 48% na fase de formação de grãos. 4% ainda se encontram na fase já de maturação, indo para a colheita. Esses percentuais aqui, eles se aproximam sim da média do estado gaúcho. A condição das lavouras, no entanto, não é muito positiva. Elas variam, têm o potencial produtivo variando muito, de acordo com a época de plantio, com o controle feito nas lavouras e também o manejo por conta dos produtores. O setor da triticultura nacional, portanto, mais um ano enfrenta condições climáticas que trazem prejuízos à produção e um mercado bastante desvalorizado. Falando no mercado, vamos acompanhar como estão as cotações do trigo, então, no estado do Paraná e no Gaúcho e como foi o fechamento do mês de setembro. No estado do Paraná, a cotação da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador encerrou o mês a R$ 591,80. Foi uma queda muito forte no mês de setembro, em virtude principalmente de um mercado que começa a receber mais cereal. O estado do Paraná já passa da metade da colheita do trigo, por isso os valores caem, em detrimento de maior oferta do produto. Cotação, portanto, fechando o mês com queda de 7,15%. A gente pode mudar a tela para trazer agora o indicador do trigo brando no Rio Grande do Sul. O mês de setembro encerrou com o valor da tonelada a R$ 586,52. Apesar da elevação que a gente viu acontecendo na última sexta, a alta não foi suficiente para barrar a queda no acumulado do mês, que fecha com queda superior a 8%. Além do trigo, que começa a ser colhido no país e coloca pressão no mercado, um outro fator que implica muito no mercado nacional do cereal é o trigo paraguaio, que chega no Brasil muito mais barato do que aquele produzido aqui em terras nacionais. Vamos ver como é que vem esse mercado agora no cenário internacional. O trigo negociado na Bolsa de Chicago vem em relação às outras posições, as outras commodities, vem também com uma queda em torno de 1%, é o que vai acontecendo hoje em Chicago. Posição de dezembro perde 1,05%, vem a $4,43 o bushel. Março de 2018, $4,62 o bushel, com recuo de 0,96%. Maio, $4,75 o bushel, com recuo de 0,83%. Assim vem os negócios neste momento com o trigo na Bolsa norte-americana. No próximo bloco tem o quadro Agricultura BR Responde. Se você mandou a sua pergunta para a gente, fique ligado. E olha, também tem as últimas informações sobre o mercado da soja daqui a pouco, depois do intervalo. E trazemos agora os destaques do quadro Agricultura BR Responde. A pergunta de hoje vem lá do estado de Rondônia. Você de casa é convidado a ler ela com a gente, a do João José de Alta Floresta. Ele diz o seguinte: tem como vocês mandarem a previsão do tempo para Rondônia? Ficaria muito grato. Aqui na minha região só deu uma chuvinha bem fraca. João José, vamos saber então como fica a previsão do tempo para a sua região nas próximas semanas com a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador João José, da cidade de Alta Floresta do Oeste, do estado de Rondônia, que quer saber quando é que as chuvas retornam de forma mais expressiva para a região.
Durante os últimos períodos, esse predomínio de tempo seco vem garantindo até declínio dos índices de umidade do solo no estado de Rondônia e também na região de Alta Floresta do Oeste. Algumas instabilidades até causaram pancadas de chuva, mas de forma muito irregular, porque essas pancadas elas ficaram intercaladas com períodos de tempo mais seco. Isso garantiu umidade do solo um pouco mais baixa, principalmente nas áreas mais ao sul do estado de Rondônia e também no oeste. No decorrer dos próximos dias, instabilidades ainda podem provocar chuva no estado de Rondônia e principalmente na região de Alta Floresta do Oeste, nas áreas mais ao sul do estado. Só que o acumulado é baixo, 15 milímetros em torno de 5 dias é que podem ocorrer de chuva na região de Alta Floresta do Oeste. A partir da próxima semana, essas instabilidades ainda ficam mais concentradas na região. O acumulado dessa vez é mais baixo ainda. As instabilidades até podem ocorrer, mas de forma muito fraca e também isolada. Durante a terceira semana, essas instabilidades ainda devem seguir mais persistentes na região norte e também no estado de Rondônia. O acumulado dessa vez fica um pouco mais expressivo, principalmente nas áreas mais ao sul de Rondônia, onde pode chover até 15 milímetros, enquanto que nas áreas mais ao norte do estado de Rondônia é que as instabilidades ganham um pouco mais de intensidade e o volume pode alcançar até 30 milímetros no decorrer do terceiro período até o dia 17 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, instabilidades ainda podem provocar chuva na região de Alta Floresta do Oeste, mas não deve ser uma chuva muito expressiva. As pancadas ainda devem seguir fracas, isoladas e podem ainda ser intercaladas com dias de tempo mais seco. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Bom, você acompanhou aí as informações para o estado de Rondônia e você pode participar também. Envie a sua pergunta sobre mercado, sobre clima, também sobre produção para o Agricultura BR. Você pode mandar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp 67 99656 2266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E a hora dos indicadores da soja pelo Brasil. O preço da oleaginosa tem registrado ganhos na maior parte dos estados produtores nas últimas semanas. Isso porque o dólar ganhou um pouco de força frente ao real. A expectativa da safra nova 17-18 traz alguma preocupação em relação ao plantio, se ele vai conseguir ser feito dentro da janela ideal de semeadura e de maneira que não atrapalhe a segunda safra. Por enquanto, os estados produtores, os principais deles, dão início às atividades de plantio. Ritmo segue atrás do visto nos anos anteriores, porque a chuva não chegou logo no início da janela de semeadura. O clima, no entanto, voltou a trazer algum ânimo aos produtores no fim da semana passada para agora. Chuvas mais regulares são esperadas para boa parte do interior do Brasil nas próximas semanas, indicando, portanto, que o plantio vai poder ser feito com mais segurança. Bom, vamos saber então como anda a comercialização da soja em alguns estados produtores. O destaque de agora é a Bahia. A Bahia, ao contrário da maioria dos estados, tem registrado perdas no valor da saca nos últimos dias. Vamos ver? No acumulado de 2 semanas, há uma queda de 0,8% acontecendo. O valor médio praticado no estado no dia 18 de setembro era de R$ 61,75 a saca. Este valor se manteve assim até meados da semana passada, dia 25, quando encerrou a semana cotada a R$ 61,25. Esta semana também abre com o mercado baiano, negociando a saca da soja a R$ 61,25, indicando queda, portanto, de 0,8% em 15 dias. Em Minas Gerais, é alta acontecendo nos últimos dias. A gente acompanha agora, no acumulado das 2 semanas. Alta de 1,6%. Valor médio sai de R$ 62,50 a saca no dia 18 do mês, vai para R$ 62,75 no dia 21 e alcança a casa dos R$ 63 na semana passada. No dia 25 de setembro, cotação da saca da soja em Minas era de R$ 63,25. A semana passada fechou aos R$ 63,50 e abre esta semana no mesmo patamar, indicando alta, portanto, de 1,6% em 2 semanas. Por fim, o estado paulista também tem alta no período. A alta é ainda maior, de 3%. Veja comigo na tela. No dia 18 de setembro, o estado de São Paulo pagava R$ 62,75 na média
para a saca de soja. No dia 21, subia essa cotação para R$ 63,25 e no dia 25 para R$ 63,75. Semana passada fechava com o preço da soja em São Paulo a R$ 64,75. E esta semana abre, começando o primeiro dia útil de outubro, também a R$ 64,75, registrando alta de 3% em 15 dias. A Agricultura BR traz agora as últimas informações a respeito do mercado da soja. Começando agora, soja Chicago, que hoje já vinha em queda, a expectativa era essa mesmo. Soja em Chicago recua. Esse recuo tem a ver com a China um pouco fora do mercado, por conta de um feriado bem longo, 8 dias de feriado, não é isso, Juliana? 8 dias de feriado, chuva no Brasil, o que vai dando uma situação um pouco mais tranquila em relação à temporada 17 e 18. Teve até a AG Rural estimando safra um pouco mais alto no Brasil. Com isso, Chicago recua. Posição de novembro vem a $9,58 o bushel, queda de 1,05%. Janeiro, $9,69 o bushel, com recuo de 0,97%. Março, $9,78 o bushel, queda de 0,98%. Maio, $9,87 com recuo de 0,87%. Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha mais cedo operando em baixa em relação à semana passada. Depois de chegar aos 3,19 na quarta-feira da semana anterior, o dólar volta a recuar no país. Na semana passada, criou, portanto, uma janela de oportunidade para negociação com soja, que sentiu a alta da moeda norte-americana influenciar nos seus valores aqui no país. Vamos de olho agora no dólar, neste momento, então, no Brasil, que segue em movimento negativo. A queda é de 0,22%, com a moeda cotada a R$ 3,16 mais um. O fechamento da moeda no Brasil nesta segunda-feira e outros destaques você acompanha logo mais na terceira edição, que começa às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e até mais. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até a edição das 17h20.